estamos conversando um pouco sobre a vida familiar de Davi. E é de fato uma história de um homem que andou com Deus, não tenho dúvida disso, de um homem que teve o seu coração rendido ao Senhor, apesar dele mesmo. Mas eu entendo que aquilo que Paulo diz, que toda a Escritura, ela fora criada por Deus, inspirada por Deus, para a minha e a sua instrução. Então não há nada que foi escrito desperdiçado, nada que foi vivido desperdiçado. Então tudo quanto Davi passou tem a ver com algo que Deus quer nos ensinar hoje. Da mesma maneira, eu acredito que o que você passa hoje, o que você experimenta hoje na vida, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Eu entendo que Deus não nos permite passar qualquer coisa ou experimentar qualquer coisa que não seja para um divino fim, como nos diz o hino que nós cantamos. Então, quando eu olho para a vida de Davi, eu sinto muito, de todo o coração. De verdade, eu queria que Davi tivesse tido sucesso em toda a sua caminhada, para que eu tivesse olhando para ele, dito, olha, esse é o homem que eu quero imitar, que eu quero chegar lá. Mas nós não podemos fazer isso, porque Deus quer nos ensinar através dessas falhas de Davi. Que Deus usou Davi apesar dele, e que Deus usou Davi da maneira que ele quis usar, e Davi não deixou de ser gente, não deixou de ter os seus enfrentamentos, as suas ambiguidades, e por isso que Davi foi e é o exemplo para nossas vidas hoje. Então eu queria continuar falando, nós falamos da sua família, e infelizmente ele não foi um pai que pudéssemos espelhar nele para fazermos igual, mas ele foi um pai que nós podemos espelhar nele para não fazer como ele fez. De qualquer maneira, ele deixa-nos um legado de como não fazer, de como não ser como ele foi. E domingo passado nós falamos como ser um pai. E alguns pais não estavam presentes. Eu queria fazer a introdução desse estudo com a conclusão do estudo da reflexão de domingo passado à noite. Como ser um bom pai, amar a vida, amar a mãe dos seus filhos. Primeira realidade, amar a mãe dos seus filhos. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos criando um padrão, um paradigma, um modelo para os nossos filhos viverem as suas vidas amanhã como pais e companheiros. Ame a mãe dos seus filhos. A Bíblia diz para fazermos isso. Isso é uma ação que nós devemos fazer. Maridos, amai as vossas esposas. Então Deus nos manda fazer isso, e quando nós fazemos isso, e os nossos filhos nos veem fazendo isto, eles vão começar a criar um padrão, um modelo, para levar para casa. Então, muito do que o seu filho vai ser, como marido, como esposa, tem a ver com a sua vida, com a sua esposa. Segundo lugar, nós falamos que não esperem filhos perfeitos, porque eles não são perfeitos. Eles não cumprirão as suas metas para eles. Aceite os seus filhos, reconheça as suas imperfeições, ame-os apesar de suas imperfeições. Seus filhos, como nossos filhos, como nós, não são perfeitos. Porque também eles não têm pais perfeitos.
Então nós precisamos de construir isso. Na terceira realidade, nós falamos sobre aproveitar os seus filhos. Divirtam-se com seus filhos. Gastem quantidade de tempo com seus filhos. Porque isso indica a importância que eles têm para você. Nosso tempo, ele traduz a importância que damos àquilo que nós gastamos o nosso tempo. Não lhes dê as sobras. Não lhes dê as sobras. Dê quantidade de tempo. Dê quantidade de tempo para os seus filhos. Quarto lugar, escute os seus filhos. Eles precisam da nossa atenção. Estejam disponíveis. Escute-os mesmo quando eles não estiverem falando nada. Quanto mais nós convivemos com as pessoas, nós sabemos, e aí? Não está tudo bem, tá não. Tua cara está dizendo que não está tudo bem. O que está acontecendo? Nossos filhos são parte nossa e nós devemos detectar isso. Mesmo quando eles não estiverem falando, preste atenção no que eles querem dizer. Preste atenção no que eles querem dizer. Quinto lugar, treine os seus filhos. Ensine-os a terem limites. A respeitar a autoridade. Se você não fizer isso, eles vão se tornar a autoridade do lar e vai ser um trabalhão quando ele tiver que viver na sociedade por conta própria. Então ele vai mandar o xerifezinho, eu chamo de xerifezinho, xerifes e xerifas. Não sei se o feminino é esse, mas nos filmes de Bang Bang nunca eu vi uma mulher xerifa, né? Mas são os que mandam em casa, mandam nas suas finanças, mandam nos seus gastos, mandam no que você compra, mandam no que você quiser, tudo. Então ensina os seus filhos, põe limites. Filho, até aqui você passa, daqui para cá é uma linha que você não pode passar. Explique para eles por quê. Ore por você, sexto princípio. Você precisa de ajuda. Você não pode fazer isso sozinho. Nós não somos competentes por nós mesmos para sermos os pais que Deus quer que sejamos. Então ore por você. Deus me ajude. E Deus não tem intenção de que você faça isso sozinho. Ele sabe que isso é uma tarefa muito difícil e você precisa de ajuda. Então peça a Deus ajuda. Sétimo lugar, ore pelos seus filhos. Deixe Deus fazer por eles o que você não pode fazer. Ele os ama muito mais do que você. Põe isso na sua cabeça. Eu tenho dito para o Francisco e para o Diógenes, vocês não amam as minhas meninas mais do que eu. Nenhum deles. Francisco não ama a Lívia mais do que eu amo. O Diógenes não ama a Letícia mais do que eu amo. E Deus diz para mim, Ezequiel, você não ama a Lívia e a Letícia mais do que eu, então fica na tua. Então eu preciso ir ao extremo do meu amor por elas, e Deus chega até lá. Então eu preciso de orar por eles. Deus, se eu preciso de trabalhar essa área na vida da Lívia, eu vou deixar com o Senhor porque eu não tenho mais gestão sobre isso. Deus, se eu preciso trabalhar essa área no coração da Letícia, eu não tenho mais gestão sobre isso. O Senhor tem o coração delas nas mãos do Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Então precise de orar pelos seus filhos. Não passe essa tarefa para os seus líderes espirituais. Eu posso até orar pelos seus filhos, mas não vou orar com a paixão que você ora por eles. Você precisa de puxar para você, pais e mães, essa responsabilidade de dobrar os seus joelhos em terra pelos seus filhos. Clamar a Deus por eles. Oitavo lugar e último, prepare os seus filhos para a eternidade. Tenham influência efetiva de Deus no caminho que os levam à eternidade. Traga-os, ensine-os a amar o Senhor, custe o que custar.
Bata de frente com eles com relação à eternidade. E eu citei a palavra da filha mais velha de Billy Graham, tanto na quarta-feira quanto no culto à noite. Vou citar agora para encerrar as 3 reuniões que nós temos. Gigi Graham é a filha mais velha de Billy Graham. Ela diz que a única coisa que os pais podem levar para a eternidade daqui são seus filhos. Nem a mãe deles vocês podem fazer isso. Você pode cooperar. Mas alguns pais têm feito isso, algumas mães têm feito isso. Têm trabalhado os seus maridos. A Bíblia diz que os maridos seriam santificados pela vida da esposa. E vice-versa, também há esse trabalho. O esposo é o sacerdote da casa. Mas eu tenho certeza que a Gigi estava se referindo ao reverendo Billy Graham, que parou as suas campanhas muitas vezes por causa dela e por causa de um outro filho que hoje é pastor. Então, nós precisamos pensar, investir, ensinar os nossos filhos, treiná-los, prepará-los para a eternidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é muito mais importante do que prepará-los para a faculdade, para a universidade. Porque eles podem ter tudo aqui. A Bíblia diz, você pode ter o mundo inteiro, não vai valer nada se ele perder a eternidade. E às vezes nós invertemos o foco. Às vezes os nossos filhos não vêm de manhã à igreja, não vêm nas reuniões da igreja, porque estão cansados pela maratona da semana. Eu brinquei com a Sarinha terça-feira passada. A Sara, para quem não sabe, é a filha do Júnior, e ela veio com a Camila para um ensaio. E ela estava lanchando, né? Aí ela me contando ali um tempinho que nós chegamos, ela quase não conversa, né? Então, me contando das atividades dela, como que é o negócio. Aí eu brinquei com ela, Sara, mas a sua agenda está parecendo com a do seu pai. Ela disse, está mesmo, está na terça-feira. Mas não tem que tirá-los do que eles fazem, mas coloque como prioridade. Ela, apesar da agenda dela, a mãe dela estava com ela aqui, para um ensaio, para o compromisso que ela tem com Deus, com a ministração. Então isso é importante. Se você sentir que alguma realidade que o seu filho está fazendo lá fora, que está atrapalhando a vida dele com Deus, tira lá de fora. E a gente tem um contrato. Fala, hoje nós vamos na igreja, está cansadinho e tal. Não faça isso. Não faça isso. O reverendo Jader, domingo retrasado, eu não sei se foi na escola dominical ou se foi no culto à noite, ele usou uma frase que eu fiquei pensando nela. E eu quero perguntar a você se você lembra de alguma frase do pastor Jader Borges que impactou a sua vida. Uma frase só que o reverendo Jader Borges disse aqui. Ele disse várias expressões fortes, pesadas, impactantes. Mas você guardou uma. Você guardou essa? Verdade. Falou isso. Quem mais? Sabe um método de aprendizado das coisas de Deus, irmão? É o seguinte, na segunda-feira, faça a pergunta assim, o que restou ainda do que eu ouvi domingo? Na minha mente. A nossa espiritualidade, ela precisa ser forçada. Por exemplo, hoje eu comi um pãozinho com mussarela e tomei um café de manhã. Então não precisa se preocupar mais com isso. O meu organismo, ele está transformando isso em unha, em cabelo, automaticamente. Então, quando chegar no final de semana, eu vou cortar minhas unhas e tem a ver com o que eu comi.
Depois de 15 dias eu vou cortar o meu cabelo e tem a ver com o que eu comi. Em momento nenhum eu pensei no bife, eu pensei nas verduras, eu pensei na maneira como a Simone faz a comida, seguindo um padrão da nutrição. Eu não penso nisso, porque é automático. Eu como e meu aparelho digestório e toda a minha realidade de metabolismo vai transformar, vai elaborar todas as realidades que eu preciso. Aí a unha cresce, o cabelo cresce. Então tudo vai acontecendo. Mas espiritualmente não é automático. Eu preciso de assentir. A Bíblia várias vezes diz assim, eu guardo a tua palavra, eu penso, eu medito, eu faço uma devocional para que vai agigantando. Precisamos ruminar as coisas de Deus. Elas não colam, irmãos, automaticamente. Eu preciso de pensar nelas. Eu preciso de ruminá-las. Então, o que eu ouvi? A gente já costuma tanto a ouvir mensagens que a gente desliga, igual você come arroz e feijão e depois você esquece desse negócio. A nossa espiritualidade precisa ser construída e prestarmos bastante atenção nela. Porque o inferno e a nossa natureza estão trabalhando o contrário. Por que seus filhos demoram a aprender um versículo bíblico e xingam no segundo ano? Falam palavrões. E às vezes pais chegam para mim e falam, pastor, nós ensinamos esse negócio para ele. Tão envergonhados eles ficam de expressões que o bebê está falando. Pastor, a gente não ensina isso em casa não, viu? Ele está aprendendo. E até porque ele pode ver qualquer coisa na televisão, qualquer pessoa falando e gruda. Tem um filminho que eu acho interessante. É aquele filme que o pai quer fazer um check-up. Ele tem mania de investigador. Eu não sei qual que é. Aí tem um bebê lá que é neto do cara. O cara trata com toda... Tem até um peito assim para amamentar o cara. E aí, o camarada aquele engraçado lá, que eu também não sei o nome, ele diz assim, babaca. Primeira palavra que o moleque aprendeu, babaca. Porque o cara falou a única vez perto do menino, babaca. E a primeira palavra que o menino aprendeu foi babaca. Eles aprendem naturalmente o que não é bom. Porque eles já têm índole para isso. O coração deles, a Bíblia diz que é para isso. Então nós precisamos mastigar. Então pensa assim, qual foi o que sobrou? Na quarta-feira, diz o que mesmo foi pregado na quarta. O que Deus falou no meu coração na quarta. Porque Ele fala. Às vezes nós fazemos ouvido de mercador, que não é conosco, que é com o vizinho. Aí você diz, por que meu marido não está aqui? Por que minha esposa não está aqui? Ah, que pena, meu filho não está aqui. Então a gente fica nessa, jogando para o outro. Mas Deus às vezes quer falar com você mesmo. Se Deus quisesse falar com a pessoa que você está achando que deveria ouvir, Ele teria trazido ela aqui. A agenda de Deus para essa manhã é comigo e com vocês. Aquele que não veio, a menos que ele vai ouvir por você. Que você pode ser esse retransmissor para ele. E ele vai lhe ouvir porque Deus quer dizer a ele através de você. Né? Então, mastigue esse negócio. Qual foi a frase? Que eu acho que pais que têm adolescentes, que era o congresso de adolescentes, deveriam ter gravado essa frase. Eu teria gravado. Não, ele está falando sobre adolescente, sobre a realidade da vida cristã. E ele é muito bom nessa área, né? Fala direto, de uma maneira diferente. O título da mensagem dele domingo foi o seguinte: animais que não entraram na arca e estão dentro da igreja. Puxa, lindo. Cada pastor tem que fazer isso. Eu não serviria fazer isso. Jamais eu pregaria um sermão daquele jeito. Vocês nunca vão me ouvir fazer um sermão daquele jeito. Mas Deus o usa com os jovens e adolescentes para fazer isso. Mas sabe o que ele disse, irmãos? Que a maioria
de crentes diz o seguinte: o futuro da igreja são jovens. Aí ele diz assim, é o contrário. O futuro dos jovens é a igreja. Irmãos, eu só estou na igreja porque meus pais, a minha mãe, especificamente, tratou-me com ferro e fogo para que eu pudesse amar a Cristo amando a sua igreja. Eu me lembro de várias vezes que eu fui na marra para a igreja. E eu era estrategista assim que não tinha quem não cairia no meu papo. Mas a minha mãe não caía. Ela me levava na marra, com dor de cabeça, com o tupete, eu tinha um redemoinho aqui, eu achava horrível o redemoinho. E ainda lavava o cabelo com aquele sabão preto, que ela fazia. Então vocês imaginam, batia continência esse negócio. Já com a raça, não é? Então dizia, está feio demais, somente quando cortava. Ele fazia, tchum, está feio demais esse negócio. Ela disse assim, vai feio assim mesmo. E não tinha papo. Não tinha papo. Então, o meu futuro foi definido pela igreja. E a minha mãe tem 90% nisso, porque os 10% são meus, porque os 90% de não querer ir eram meus. Eu não queria ir à igreja. Nem ler a Bíblia, nem orar. Eu achava esse negócio muito chato. E hoje eu não vivo sem a palavra e sem falar com Deus. E a minha vida não teria sido a mesma se eu não tivesse a igreja. Não é para pagar a minha conta, porque eu poderia pagar a minha conta com qualquer outra área. Mas é pelo amor que Deus colocou no meu coração, pelo projeto dele, que é a igreja. Então, faça isso com seus filhos. Davi, infelizmente, não fez. Aminon estrupa sua irmã, sua meia-irmã, Tamar. Davi fica irado, mas não faz nada. Absolutamente nada. É como se não tivesse acontecido nada. Nada, absolutamente nada. Não houve um confronto. Filho, senta aqui. O que você fez está errado. Você errou 2 vezes. A menina era de uma índole, de um caráter tremendo. Meu irmão, não faça isso. Meu irmão, não se faz isso em Israel. Meu irmão, o povo de Deus não tem essa prática. Vá ao rei, o nosso pai, me peça em casamento. E o meu pai não lhe negará a mim. Mas Aminon não quis fazer isso. A possuiu. Deitou-se com ela, a estrupou à força. E a Bíblia diz que ele era mais forte do que ela. E o pior, ele agora a põe para fora de casa. Ela diz, não faça isso comigo. Porque maior é a vergonha, pior é o que você está fazendo comigo do que você fez antes. Mas ainda assim, esse menino insubordinado, mimado, que precisava ter levado uns tapas no bumbum, pôs ela para fora. Os seus servos, os seus criados, puseram ela para fora. E aí sabe o que ela faz? Ela põe cinza, rasga suas vestes e põe cinza no corpo. Como baixou-se até o pó em humilhação ao Senhor, diante do Senhor e diante dos seus irmãos. Aminon não fez absolutamente nada, e nem o seu pai.
Esse camarada tinha que ter cortado todos os privilégios dele. Esse cara tinha que ter casado com ela. Davi tinha que ter feito alguma coisa, não fez nada. E aí o pior, irmãos, é que 2 anos mais tarde, é isso que acontece, de alguma maneira vai chegar na sua casa, irmãos. De alguma maneira nós seremos surpreendidos por algo que nós não fizemos lá atrás e vai chegar, pode ter certeza disso, chega, sempre chegou e sempre chegará por instrumentos diferentes. E aí o capítulo 13 de 2 Samuel fala aqui agora de Absalão, que era o irmão de Tamar. Ele espera, irmãos, 2 anos. Imagine vocês, Absalão olhando para o filho, para o irmão, dizendo, se você vai me pagar qualquer dia desse. Olhando para a irmã, humilhada. Imagina o trauma que essa mulher carregou durante a sua vida todinha. E eu tenho a impressão que isso não ficou escondido. Não fica escondido. Se você tem uma funcionária e um funcionário, não fica nada do que eles veem na sua casa escondido. Pode ter certeza disso. No momento ou no outro vai sair. Ou como crítica, se for crente, fala, nós precisamos de orar pela minha patroa, o negócio está feio lá. Olha, tem um menino lá que é olha, eu nem sei, nem tem palavras para dizer. Ora, o meu patrão, e solta em uma pseudo-piedade para orar. Então, Absalão aguarda isso. Cozinha isso no coração. Aminon pagou muito caro pelo seu pecado. Absalão promove, olha como ele faz tudo certinho. Até a maneira como ele se dirige ao pai é uma maneira estratégica. Se você ler o texto na sua casa, você vai ver que não há um convite para os irmãos, há um convite para o pai. É igualzinho àquela que eu falei para vocês no dia desse. Uma igreja queria convidar, escreveu uma carta convidando o pastor Pinheiros, Arival. Pastor Arival, o conselho reunido quer lhe convidar para as conferências de aniversário da igreja. Observação. Se o irmão não puder vir, manda o seu copastor. Seu copastor serve. Estratégia. Copastor do pastor Arivaldo é Hernandes Dias Lopes. Então, Absalão chega e fala assim, papai, eu estou tosqueando, é época de festa, é época de dinheiro entrando lá em casa. Olha, eu estou tosqueando as ovelhas e vou matar algum, vou fazer um churrasco. E eu queria que o senhor estivesse lá em casa comigo. O senhor e todo mundo. Filho, a gente não vai porque todo mundo é muita gente. Nós não queremos ser pesados a você. Não tem nada, eu faço questão. Não é possível. Não posso, querido. Papai não vai. Então faz o seguinte, deixa meus irmãos irem. Agora eu faço questão que um deles vá. Absalão. Eu não teria deixado ir. Aminon.
eu não teria deixado ir. Absalão, meu filho, Absalom, Absalom, meu querido. Porque era. Eu vou te dizer uma coisa, olha nos meus olhos. Papai não vai deixar Aminon ir. Porque o papai já está tratando desse problema. Você sabe disso. Que o papai está tratando disso. Aminon está sob tutela 24 horas por dia. Desde aquele dia que ela aprontou com Tamar. Papai não vai deixar ir, Aminon. Ó, Absalão. Mas aí o que o pai faz? Deixa ir, Aminon. E aí acontece, irmãos, o que já estava escrito. Absalão tem servos também. Claro que não foi ele que matou. Da mesma maneira que os servos de Aminon colocaram Tamar para fora de casa, Absalão também deu ordem aos seus servos. Olha, a hora que Aminon estiver bêbado, dê vinho para ele. Remetam-se contra ele e mate-o. Não aconteceu outra. E aí todos os irmãos montam nas suas mulas, que é interessante, né? O texto diz que eles montaram os seus mulos e foram embora. E aí, irmãos, primeira notícia que chega ao coração de Davi. Absalão matou todos os seus filhos. É assim que vai acontecer mesmo. Quando você não tem a sua postura como pai e como mãe, como trabalhadores na realidade dos seus filhos, você vai levar uns sustos de vez em quando, que se você não tiver o coração bom, você vai infartar. E às vezes a notícia chega muito maior do que realmente aconteceu. Vocês já viram que tem pessoas que têm a habilidade de amenizar e tem pessoas que têm a habilidade de ampliar as notícias? Eu seleciono. Eu já conheço quem tem na minha vida, na vida da igreja, eu sei quem tem, quem dá boas notícias, quem sabe dar notícias. Pá! Aí dá vontade de dizer bem menos, bem menos, quase nada. Né? Porque... Aí chega um e diz assim, olha, mas não foi bem assim, ó rei. Mataram a Aminon que Absalão matou. E o senhor já sabia disso. Aliás, o senhor não sabia, mas nós já sabíamos. Olha o que nos diz o verso 32 do capítulo 13 de 2 Samuel. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filho do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Em outras palavras, só você que não viu, Davi. Ou se viu, fez de conta que não viu. Irmãos, quantas coisas estão acontecendo dentro das nossas casas, que nós fazemos ouvido de mercador e fazemos também boca de siri. E olhos de quem não quer ver. Aquele adágio popular diz que o cego é o que decide não ver. O pior cego é esse, que você está vendo e você faz de conta, não, isso é da idade. Às vezes, irmãos, não é da idade, é do caráter. Na maioria das vezes, irmã Iole, é questão de caráter.
é a índole que a pessoa tem que precisa ser trabalhado, e aí que vem os seus joelhos dobrados mais tempo, porque o único que pode trabalhar o interior dos nossos filhos é o Espírito Santo de Deus. Davi deveria ter feito e não fez. Deveria ter visto e não viu. E deu no que deu. Aí sabe o que acontece? Absalão foge. E Davi não faz nada. Absalão foge e Davi não faz absolutamente nada. Hein? Omissão. Eu não vou dizer omissão, mas falta de coragem de enfrentar as coisas óbvias. Eu até acho que os nossos filhos são um pouco espertos. Ou talvez eles pensam que são. Mas às vezes está na cara, irmãos. Está no jeito, está nas reações, nas ações. Então é só a gente agir. É só trabalharmos isso. E que Deus esteja nos ajudando. Peça ajuda ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, quando acontecer, nós não estaremos aqui para ver o que nós fizemos com os nossos filhos. Às vezes, quando acontecer, nós não estaremos aqui mais. Então pense nisto. Trabalhe. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas é possível com a ajuda de Deus. E que Deus nos abençoe ricamente.